Olá, eu sou a Babita. Eu sou a Joana. Bem-vindos Bem-vindos às às Boss Boss Talks. Talks. Bem-vindos a mais um episódio das Boss Talks. Desta vez num formato ligeiramente diferente, introduzimos assim aqui os nossos vídeos no nosso canal do YouTube Boss Talks, inauguração a partir do dia de hoje. E se tudo se alinhar, se Deus se alinhar connosco, se as tecnologias se alinharem connosco, assim será daqui para a frente. Mas hoje o nosso episódio é sobre o tema criar o nosso próprio negócio será uma ilusão ou o quê? Que eu já não me lembro. Oh, espera, agora também já me perdi. Estava focada naquilo que tu estavas a dizer. E aquilo que eu estava a pensar, calma, aquilo que eu estava a pensar era se Deus se alinhar connosco, que eu sei que Deus alinha, mas para além disso também, que é se não formos bloqueadas. Mas sim, o negócio é liberdade ou ilusão. Liberdade ou ilusão? Sim, para quem está a entrar aqui assim sem contexto, nós fazíamos lives no Instagram, só que fomos bloqueadas, quer dizer, a Babita foi bloqueada de fazer lives por algumas coisas que o Instagram não Pedro. aceita. Enfim, mas isso estava um outro tema para outro live, na verdade. E pronto, então encontramos esta solução do YouTube e era uma coisa que nós queríamos, na verdade, há bastante tempo. E portanto, isto só nos vem empurrar um bocadinho mais de criar realmente o nosso canal do YouTube, como nós sempre gostamos. Claro que a ideia é depois evoluir para um verdadeiro podcast, com todas as condições e mais algumas, mas antes feito do que perfeito. Nós não precisamos de estar preparadas para começar, precisamos de começar para estar preparadas. E, portanto, assim vai desta forma. Portanto, com o tema criar o nosso próprio negócio, liberdade ou ilusão. Sim. Nós hoje decidimos falar sobre isto, por várias razões. Uma delas foi que nós assistimos a um live que nós ficámos, um live do Sandro, que é das pessoas mais bem pagas ao momento, né, da indústria que nós pertencemos, mas para além disso foi a noção de realidade que ele deu nesse live, porque nós muitas vezes, ou em N episódios nossos, nós falamos da questão de se tu queres realmente ter liberdade, tu tens de criar o teu próprio negócio, porque o negócio é que te permite ganhar mais dinheiro, para investir mais dinheiro, para pôr dinheiro a trabalhar para nós, não é? Só que a verdade é que ter um negócio próprio não é de todo um mar de rosas, e por isso é que também a maior parte das pessoas não o faz, né? Nós sabemos, e o Roberto Kiyosaki também fala muito disso no livro do Pai Rico, Pai Pobre, etc. 90% das pessoas são empregados, ou seja, só 10%, só uma minoria da população é que vai fazer algo diferente. E não é significa que isso seja mau, é o comum, né? Não é normal, como nós já falámos no episódio, é literalmente o comum, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, e nós continuamos a defender que hoje em dia, a melhor forma de nós sermos livres, financeiramente independentes, termos uma vida claramente melhor e acima da média, é através da criação do negócio, ponto final. E se nós formos ver, eu digo isto muitas vezes, nas nossas aldeias, nas nossas terrinhas, se nós olharmos à nossa volta, as famílias que têm mais riqueza, as famílias mais ricas, digam-me uma que trabalha por conta de outra pessoa. Digam-me uma. Não existe. Em todas as terriolas, hum, quem tem mais dinheiro são pessoas que trabalham por conta própria, criaram os seus próprios negócios, seja em que área for, mas não são empregadas de outras pessoas. Mas como a Babita estava a dizer, ainda assim, as pessoas, mesmo sabendo disso, mais de 90% das pessoas são efetivamente empregadas. Mas porquê que isto acontece? Porque isto é tudo muito bonito e eu acho que hoje em dia toda a gente gostaria de ter o seu próprio negócio, Yeah. ou se não é porque tem algum receio, mas no fundo até gostavam mesmo de ter o seu próprio negócio e de serem donas do seu tempo, do seu dia a dia. Por isso é que tanta gente, quando nós perguntamos, olha, se tivesse todo o dinheiro do mundo, o que é que fazias? A maior parte das pessoas, 99,9% das pessoas diz viajar. Eu, por acaso, hoje, tive uma pessoa que me disse que fazia compras, mas a maior parte das pessoas de viajar. Não é 100% das pessoas, temos estas exceções assim de longe a longe,
mas efetivamente dizem-nos de viajar. E isso acontece porque é essa procura por esse sentimento de liberdade, de eu poder decidir a que horas é que eu vou acordar, a que horas é que eu vou dormir, a que horas e onde é que eu vou almoçar, poder decidir o meu dia a dia. As pessoas têm fome desta liberdade e associam muito às viagens a terem este poder de serem donas do seu próprio tempo, que não acontece no seu dia a dia. Portanto, isto comprova que a maioria das pessoas adoraria ter o seu próprio negócio. Mas isto é tudo muito mais fácil, falado do que na realidade a ser feito, porque existem muitas barreiras à entrada. As pessoas têm muitas dificuldades para começar o seu próprio negócio. E por Sim, isso é que não o fazem. é. Sim, ou seja, a questão, primeiro de tudo, que é muitas das vezes, aliás, quando nós fazemos a pergunta de mas se tu ganhasses já milhões, o que é que tu farias, né? Ou se as pessoas tivessem um bocadinho mais de dinheiro, começava. Então a primeira barreira à entrada é Yeah. logo esta, que é o risco é altíssimo, porque muitas das vezes para tu começares um negócio tens que pôr 40 mil euros, 50 mil euros, tens que te endividar, ou seja, as pessoas já se endividam para uma casa e para um carro, né? Normalmente, ainda se vão endividar para um negócio. Pá, e os negócios não dão lucro logo no primeiro ano, né? Eu ia dizer no primeiro mês, mas logo no primeiro ano é só falar com pessoas que têm negócios que os ricos são, que os riscos são altíssimos e pessoas com família, mesmo que seja sozinho, né? Estás-te a endividar de 50 mil euros ou 100 mil euros às vezes, depende obviamente do negócio, mesmo que seja 20 mil, é metade quase, mas mesmo 20 mil euros é outra dívida, que lá está de coisas que muitas das vezes as pessoas não sabem como fazer, né? Porque ser bom a fazer algo não significa que seja bom a gerir algo, são duas coisas diferentes. Uma vez o Magalhães deu-me este exemplo e é verdade, que é eu posso saber fazer esta garrafa de água, o que não significa que se eu abrir uma empresa destas garrafas de água eu vá correr muito bem, né? E porque lá está, outra das coisas que acontece com os empresários é tens que aprender muito, porque tu no início és tu contigo. Tu tens que aprender, tens de ser contabilista, tens que saber de seguros, tens que ter advogados ou então contratar, né? Pronto, lá está, precisas de mais dinheiro para pôr em cima da mesa, tens que saber liderar, tens que saber contratar, tens que saber, sei lá, diz-me aí coisas, porque eu sei que o nosso não é assim, mas. Impostos, burocracias, processamento salarial, gerir Ai, emoções, processamento salarial, já, credo que sério. gerir pessoas, despedimentos, mal-estares, baixas, sei lá, perdas de estoque, inventários estragados, sei lá, tanta, tanta coisa, tanta coisa. Yeah. Sim, e por muito que um empresário goste da sensação de eu quero ganhar dinheiro, etc., de certeza que não gosta de fazer todas estas coisas, porque no início é eu presa, né? Eu presa, eu faço. Normalmente a malta começa sozinha ou que seja com um amigo que depois também vai fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, se calhar a pessoa quer construir uma cena muito maior, mas no início acaba por ter que fazer tudo ou então tem que. Colmatar de outra forma investindo mais dinheiro e volta à questão novamente do que estávamos a dizer de o dinheiro que as pessoas vão ter que meter. E depois há outra que é nada é garantido, não é? Sim, Porque porque ou tu sabes as coisas, não é? E tens essas competências, ou tu vais ter que contratar a mão de obra qualificada que saiba sobre esse tipo de coisas. E isso custa caro, obviamente, para as empresas. E não é só o salário que a pessoa recebe, é todos os impostos acima disso, que é praticamente o dobro que sai da empresa daquilo que chega ao bolso do empregado. Portanto, as pessoas nem sequer têm muita noção quanto é que o empresário tem que investir para efetivamente pagar um salário, né, que é bastante elevada. E esta questão que tu falaste, que é muito interessante, porque, por exemplo, eu posso adorar carros, vamos imaginar, mas eu gosto é de estar a mexer nos carros, a pesquisar carros, a vender às pessoas o melhor carro que se aplica a elas. Isso é aquilo que eu gosto de fazer, se eu gostar de carros, não é? Eu não gosto de estar fechada num escritório lá atrás, não é? A processar salários dos meus empregados, a pagar impostos, a preocupar-me com taxas, a ligar para o advogado porque não sei o que eles com uma multa que eu esqueci-me de pagar não sei o que da minha empresa, então tenho grande complicação. Depois tinha um carro que devia ter chegado, mas não chegou e teve um acidente, despistou-se, blá, 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 blá. E eu estou a resolver isso e na prática, no fundo.
Se vocês falarem com a maior parte dos empresários, eles começaram um negócio com uma determinada paixão naquela área, não é? Mas muitas das vezes não estão efetivamente no terreno naquilo que realmente gostam, não é? Yeah. Era aquilo que tu estavas a dizer, é eu posso saber construir, e criar esta garrafa, não é? Mas não vou querer estar a gerir, a financiar, a trabalhar nesta parte financeira no backstage. Eu até me estava a lembrar de uma palestra que eu fiz no BNI no início do ano, já não sei em que mês. Ahm, Março. eu fiquei em março, tu és bem boa em datas. Ah, E eu fiquei chocadíssima com a maior parte dos feedbacks dos empresários que não só tinham este tipo de realidades, que tinham imensas chatices comparativamente com as horas que efetivamente trabalhavam naquilo que realmente gostavam do seu produto, e depois a quantidade de isto eu não fazia a menor ideia, mas que acontece, a maior parte daqueles empresários que estavam naquela sala, e tinham para aí 200 empresários, ah, não, nem sequer tirava o seu próprio salário. Pagava coisas com o cartão da empresa, tipo restaurantes e coisas assim, mas não retiravam um salário para si. Pagavam a todos os empregados e não pagavam a si próprios, que às vezes nem sequer dava para fazer isso. Yeah. E eu pensar assim, porque é que então estas pessoas criaram uma empresa? Porque é muito mais desafiante, se não for para ter alguma liberdade ou para realmente receber acima da média. Não é? Isso Yeah. é assustador. Yeah. Sim, para além do facto de que 80% dos negócios vão à falência no primeiro ano, não é? Ou seja, se tu Exatamente. pensas é tipo, olha, eu vou arriscar, vou investir 50 mil euros e há 80% de probabilidade de ir com o caneco passado o ano. Tipo, é de loucos, né? Que é, tipo, não é muito motivacional, né? Ahm, claramente, eu estou-me a rir, mas eu penso, tipo, muitas vezes nós temos o nosso negócio, etc. Mas eu digo muitas vezes nas minhas reuniões que eu não teria de todo um negócio tradicional. Eu quero ter a minha escola, mas quando estiver muito tranquila financeiramente. Então, E dá-te alguma liberdade porque tu podes pagar a pessoas que sejam efetivamente muito boas em muitas coisas. Isso tranquiliza-te imenso. O pior é quando os empresários ninguém têm que começa assim. escolher e não conseguem arcar com mais custos, então muitas das vezes são eles a ter que fazer de tudo e mais alguma coisa para não ter que contratar. Yeah, mas ninguém começa assim, ou poucas pessoas começam assim, a não ser que tenham herdado alguma coisa, mas são pouquíssimas as pessoas que começam assim. Exatamente, sim, estamos a falar de começar um negócio do zero, obviamente. Yeah. Pronto, ou seja, a realidade é que todas estas complicações, todas estas dificuldades desviam as pessoas do seu próprio propósito. Ou seja, por isso é que nós temos muitos empresários a dizer: "Uf, estou a fazer 30 mil e uma coisas no dia a dia porque têm que ser feitas, são resolver problemas, 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 mas o meu propósito nem sequer está lá. Eu já nem sei muito bem o que é que eu estou a fazer, não é? E isto, efetivamente, é uma ilusão, relacionando um bocadinho com o nosso tópico. Mas, boa notícia, não quer dizer que nós devamos desistir dos nossos sonhos e que seja impossível, com o nosso próprio negócio, ainda assim atingir esta tal liberdade, esta liberdade financeira e ter um dia a dia diferente. E é exatamente sobre isso, que nós vamos falar agora. Ou seja, nestas últimas décadas existiu aqui um shift de realidade, uma mudança de realidade e surgiram outras oportunidades, outras ideias diferentes de nós realmente sermos mais livres, de realizarmos os nossos próprios sonhos e, e que, na nossa opinião e na opinião de várias pessoas, é a forma mais inteligente de empreender na atualidade. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Não sei, tu queres mostrar? Tu tens aí o livro do negócio do século XXI. Yeah, sim, bem. E nós vamos falar precisamente sobre aquilo que este livro retrata, que é um livro do Robert Kiyosaki, ou seja, é o mesmo escritor do Pai Rico, Pai Pobre. Ele tem este livro, que é o Negócio do Século XXI, exatamente, o Negócio do Século Estou a XXI. fazer publicidade. E tu, na verdade, tu. Só que sem Olha, receber. exatamente. Independentemente de tudo, leiam, porque esta é uma nova forma de empreender. Na verdade, está aqui o meu gato, esqueçam, ok? Hum, estamos numa altura de desligar um bocadinho da opinião que não sei quem disse e não sei quem falou, porque é mais fácil,
por vezes nós julgarmos e criticarmos do que realmente estudarmos sobre o assunto. Por isso, se não queres falar com ninguém sobre esta indústria, pega, compra o livro, é barato, lê sobre o assunto e vais ficar a perceber melhor porque é que realmente é a forma mais inteligente de empreender no nosso século, no século XXI. Ok? E é a maneira mais inteligente, porquê? Porque tu não precisas de dominar tudo, ponto número um. Ou seja, tu vais perceber que esta indústria, esta forma de empreender é uma forma que te permite focar em determinadas tarefas em específico. Tu não precisas de dominar esta questão das burocracias, de advogados, de contabilidade, de processamento salarial. Esqueçam isso. Não existe absolutamente nada disso, infraestruturas, informática, nada, 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 nada. Portanto, vocês não precisam de dominar todas as skills, precisam só dominar algumas em específico e tendencialmente são aquelas que nos dão mais prazer, porque efetivamente são aquelas que estão relacionadas com o representar o produto ou serviço. Não tem um risco financeiro assim tão grande, portanto, não estamos a falar dos montantes que a Babita estava a falar em relação aos investimentos tradicionais, de um negócio tradicional, e também não precisas começar o teu negócio do zero. Ou seja, esta forma, esta nova forma de empreender, dá-te uma infraestrutura com tudo já criado e tu só precisas de pegar nessa infraestrutura e aplicar na prática, ok? Ou seja, tu só precisas de ir para o terreno já com todos os materiais, toda a preparação e toda a formação e toda a ajuda. E essa indústria chama-se Network Marketing, ok? E nós vamos falar sobre algumas vantagens, mas antes disso também sobre alguns julgamentos que possam existir, porque nós sabemos que há muitas pessoas que rejeitam esta indústria, que já têm ideias pré-criadas, e também podes falar um bocadinho sobre isso e sobre a experiência, mas é mais fácil nós rejeitarmos do que nós realmente dizermos, ok, vou parar para perceber, vou parar para estudar, porque isso dá simplesmente mais trabalho. Mais vale dizer, não quero nada dessas coisas, não quero nada estar associada a isso, o que é que as outras pessoas vão pensar, certo? Mas que se calhar estás a perder a forma mais inteligente de empreender, de ser livre financeiramente, de teres uma grande vida, simplesmente porque estás com medo da opinião das outras pessoas ou estás a empenhar pelos ouvidos, não sei se é assim que se diz, mas paciência, simplesmente porque não queres entender. Portanto, mais vale estudar sobre o assunto. E eu contra mim falo, atenção, porque Ah, eu sou uma pessoa bastante cética, para quem me conhece sabe, e eu acho que várias coisas na minha vida jogaram a meu favor para eu hoje em dia ter uma vida completamente diferente. Porque eu não tive, eu já falei disto em vários episódios, provavelmente. Eu não tive uma experiência de primeiro trabalho nada positiva, e por isso, para mim, foi mais fácil arriscar, porque a alternativa era distribuir currículos e ser empregada e ganhar pouco e estar naquele ambiente, e eu não queria. Portanto, aquela experiência péssima fez-me arriscar mais noutras coisas, porque a alternativa já era péssima, que era ser empregada. E por isso, eu na altura lembro-me de estudar mesmo muito sobre o assunto, de ir à neta, de imprimir, de sublinhar, de perguntar tudo e mais alguma coisa, quase como se eu precisasse tirar um mestrado sobre o assunto. E, by the way, já existem mestrados em Network Marketing na Europa. Inclusive, já existem licenciaturas também nesta área, portanto, estamos a crescer e vai eventualmente chegar a Portugal, eu tenho a certeza. Mas isto é só um à parte. Ou seja, eu era uma pessoa realmente cética, mas eu estudei, perguntei, apareci, fui a eventos, e tirei as minhas próprias conclusões. E mesmo eu estudando isso, o momento da minha tomada de decisão de eu fazer parte do Network Marketing foi o momento de, opá, mais vale arriscar perder do que nunca arriscar ganhar. Portanto, eu não estava assim tão certa ainda. Ou seja, foi muito. Pá, que se lixo, o investimento também era baixo, eu lembro perfeitamente na altura eram 2.400 euros, eu pensar assim, olha, que se lixo, também não vou ficar pobre por causa disso, vou ficar imensamente chateada porque sou mãos de vaca. Mas, pá, eu prefiro isto do que... diz-se mão de vaca, mas realmente tu és tão mão de vaca que são mãos de vaca no teu caso. Eu sou mão de vaca, eu tenho duas mãos, portanto eu sou mãos de vaca. Mas és mesmo. E pé. Ahm, eu podia dar vários exemplos de coisas que aconteceram nas últimas semanas, que a Bárbara está assim, a sério, Joana, que não gastaste dinheiro nisso? Eu não.
Não Mas quis. é por isso que nós somos amigas, nós complementamos nessa área. Yeah, mas claro que eu não queria perder o dinheiro, é evidente, como é óbvio que eu não queria. Ah, mas eu também não queria um dia olhar para trás e pensar, fogo, e se eu tivesse? Isto é óbvio hoje em dia. As pessoas que me apresentaram estão super bem na vida, estão completamente diferentes, foram visionárias, estão muito mais à frente, e eu fiquei para trás, foi-te estúpida, só porque tinha Yeah, medo, ou só porque não me queria atualizar. E tudo o que é novo, tudo o que ainda não é aceito na sociedade, é normal nós termos estes receios, é perfeitamente normal. Eu às vezes dou este exemplo e acredito mesmo nisto, que é, eu ainda não estudei como é que surgiram os cartões multibanco, confesso. Portanto, sem qualquer tipo de conhecimento, eu consigo imaginar o cenário, não é? Chegarem à beira da minha tetrabó e dizer assim, olha, saco para cá o dinheiro e eu dou-lhe um pedaço de plástico. Olha, parece-me muito fixe esse negócio, não é? Eu acredito que os cartões multibanco não tenham sido assim tão fáceis de implementar. Claro que tinham várias vantagens, não é? mas calma, eu acho que não deve ter sido na altura da tua tetra-avó. Não, eu disse. Mas, ou seja, isto para dizer que deve ter sido há menos tempo Foi há muito menos tempo. e a mudança foi muito mais rápida. É isso que eu quero Sim, sim, dizer. sim, sim, sim. Foi há bem menos tempo, na realidade. Mas eu imagino, não é? É muito mais seguro, as pessoas não têm que ter o dinheiro debaixo do colchão, tu nunca vais ficar mal em nenhuma loja porque tu vais ter sempre dinheiro para pagar, não pensas, ai, só trouxe este, mas agora preciso de mais, não sei quanto. Tá, tem inúmeras vantagens, nós sabemos disso, muito mais higiênico, passa muito menos doenças, whatever. Ainda assim, para as pessoas confiarem num banco. Eu tenho a certeza que tiveram que existir várias provas, várias pessoas a dizerem mal, provavelmente, como toda a gente fala mal em alguma coisa que começa a iniciar, mas depois algumas pessoas começam a confiar, a passar a palavra, a recomendar, a dizer: Olha, eu já tenho este cartão e realmente resulta, e realmente é seguro, e podes confiar, e vai, e faz, e acontece. Eu estou a dar este exemplo dos cartões multibanco, mas eu acredito que seja assim em tudo na vida. Por exemplo, há uns bons anos atrás, até os franchisings eram vistos como esquemas em pirâmide. Atenção. Porquê? Porque as pessoas pagavam a uma marca para abrir o seu próprio negócio. Pagavam os direitos de autor, de imagem, de marketing, de tudo, não é? E hoje em dia ninguém se vira para o McDonald's e diz assim, olha, grande esquema. Tipo, ninguém, não é? Ou Yeah. seja, vai tudo da Estranha-se, depois se evolução. entranha. Exato, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Portanto, é normal existirem estes julgamentos e nós podíamos estar aqui horas e horas e horas só a falar deste tema. Mas no final do dia, será que vale a pena nós estarmos a pré-julgar sem sequer entender, sem sequer estudar sobre o assunto? Porque eu hoje estou confiante nisto porque realmente estudei, porque senão eu se calhar era uma dessas pessoas a dizer, ei, não quero estar nada associada a isso. Não é? Se calhar eu seria uma dessas pessoas se eu não tivesse realmente pesquisado sobre o assunto e conhecido pessoas que tinham tido sucesso e que tinham vidas de vidas que eu também gostava de ter. Fogo. E Yeah. eu ia deixar de ter só porque disse: Olha, ai meu Deus, o que é que as outras pessoas vão pensar? Yeah. Sim, eu acredito muito nessa ideia do primeiro estranha-se, depois entranha-se. Por isso, lá está, nós sabemos que as pessoas ouvem muitas coisas, porque também, né, acho que é importante falar do elefante na sala e nós, às vezes, hoje em dia já não acontece tanto, mas às vezes, É. em algumas reuniões, ao menos perguntam-me: olha, Bárbara, o GBR é um esquema em pirâmide ou não, ou não sei o quê. É super bom as pessoas perguntarem. Eu, na altura, também me lembro de perguntar, quando estava do outro lado. Eu não Perfeitamente. As perguntei, pessoas eu não era cética com a Tu Joana. não perguntaste. Network marketing, sem saber o que era Eu network sei. marketing. O Renato depois também perguntou a mim, quando eu e o Ivo lhe apresentamos, ele também foi das últimas questões, só para ver como é que nós reagíamos. E ele depois disse: Pronto, então vou começar. Yeah. Mas ainda hoje tive uma reunião com um rapaz que precisou de tudo. Ele queria mesmo perceber que é qual a diferença de network marketing e esquema em pirâmide. Por isso, claro, nós sabemos que as pessoas dizem não sei o quê, porque ai, tens que trazer pessoas, que já agora nós não temos que trazer pessoas, nós vendemos um serviço, é completamente diferente. Network marketing é exatamente sobre isso. Nós não temos que andar a obrigar os nossos amigos, os nossos familiares a começar, ok? É. Mas é literalmente aquilo que nós fomos falando. Em 2025, network marketing é efetivamente a maneira mais inteligente de empreender. Agora, claro que dá trabalho, nós precisamos de crescer, de aprender. No caso,
o produto ou o serviço já existe, normalmente não, 100% em network marketing, nós precisamos é de aprender certas skills, a liderar, primeiro a nós próprios, né? Ponto importante, e depois efetivamente aos outros, mas no fundo é um sistema win-win-win, que é a empresa ganha porque cresce, efetivamente, porque a sua palavra, né? O seu produto está a ser vendido, as pessoas que compram o produto ou o serviço também estão a ter não é bom feedback, o que é que eu quero dizer? Está-me a faltar a palavra. Ou seja, as empresas ganham, as pessoas que compram o produto estão a usufruir do produto, era essa a palavra, e efetivamente têm benefícios disso, por isso é que o compraram, e as pessoas, os distribuidores, no nosso caso que se chama partners, ganham porque ajudam a empresa a crescer e nós ganhamos quanto mais ajudamos a empresa a crescer. E tu há bocado estavas a dizer a questão de ouvir a opinião das pessoas. Eu acho, sinceramente, nós devemos ouvir a opinião das pessoas. Vírgula, certas. Porque se nós formos a ver, Sim. é aquela história, né? Que é o Robert Kiyosaki criou um livro que se chama Negócio do Século XXI e fala sobre network marketing. O Jim Rohn, para quem quiser pesquisar, é tipo, era, infelizmente já faleceu, eu adorava mesmo ter jantado com ele, porque eu acho que ele tinha uma maneira de falar bem engraçada, mas tipo, também era super bem sucedida. A Tony Robbins, há N pessoas bem sucedidas a O falar. Warren Buffett é dono de uma empresa de network marketing, chama-se Pumper Chef, uma cena assim. O utensílios de cozinha, né? Hum. Ou seja, o Warren Buffett, que é um dos maiores, é o maior investidor do mundo, né? Eu ia dizer um dos maiores, não, ele é efetivamente o maior investidor do mundo, tem uma empresa de network marketing, ou seja, a verdade é que há pessoas que, bem-sucedidas, que já veem isso, e o Jim Rohn estava a pegar nele. Ele também ganhou parte do seu dinheiro, ou da sua fortuna, em network marketing, e ele dizia que é literalmente isto, é as pessoas, toda a gente ganha, ninguém perde, se as pessoas fizerem as coisas realmente com boas intenções, realmente com a intenção de ajudar. Mas pronto, bora passar para as vantagens porque temos pouco tempo aqui. Está tudo bem, agora no YouTube também temos desculpa de, pronto, ter mais tempo. Ai, ok, tu mandas. Bora lá, queres Ah, começar? não, mas eu acho que esta parte da win-win-win situation é muito, muito importante. Ou seja, por exemplo, vou dar o exemplo do GBR. Vamos ser honestos, não é? O produto do GBR, honestos, transparentes aqui uns com os outros, que é, o produto do GBR é extremamente necessário. Não é por acaso que cada vez mais o Estado e tudo se preocupa em trazer para as escolas a literacia financeira e por aí adiante. É inadmissível hoje em dia as pessoas não saberem o que é uma taxa de juro, não saberem como fazer o IRS, não saberem analisar uma Euribor, não é? Fazerem um crédito e nem sequer saber o que é uma Euribor. Mas tu não percebes nada e vais assinar um crédito de uma casa caríssima, de um carro, para férias ou um crédito pessoal, mas está tudo maluco. Tipo, a maior parte. Hoje em dia existem mais cartões de crédito do que pessoas. E as pessoas nem sequer sabem analisar o que isso significa, não é? Ou seja, isto é altamente perigoso. Fora, não é? A inflação, um salário que era de 1.000 ou 2.000 euros há 5 anos atrás, 10 anos atrás, hoje em dia equivale a um salário de 3.000 ou 4.000 euros. E quem não cresceu este tipo de montantes vai ter um decrescimento do estilo de vida, não é? Portanto, a vantagem é óbvia para o nosso cliente. Portanto, o nosso produto foi desenhado para que o cliente possa ter toda esta formação e esta análise de mercado e pessoas que os ajudem na parte financeira pessoal, que é fundamental nos dias de hoje, fora tudo o resto que nós temos. Ou seja, o nosso cliente ganha. O GBR que criou a ideia ganha, obviamente, porque quando alguém vende, o dinheiro vai para o GBR. E porquê é que nós, enquanto networkers, também ganhamos? Ganhamos porque não temos que ter uma ideia SPTO, não temos que nos preocupar com o back-office, não temos que nos preocupar com formações, com impostos, nada, 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 nada nisso. Nós pegamos nessa ideia e simplesmente entregamos ao cliente da melhor forma possível e ganhamos uma parte. A GBR só nos paga se nós fizermos vendas, senão ela paga zero. Portanto, ela abdica da margem. Isso é super fácil, não é? Que é tipo, ok, eu só pago aos meus empregados, não é? Aos meus comerciais, aos meus, neste caso, partners independentes, marketers independentes, comerciais independentes, se eles fizerem vendas. Se eles não fizerem vendas, eu não tenho desvantagem nenhuma em eles pertencerem à equipa, porque efetivamente eu também não lhes vou pagar nada.
Portanto, o GBR ganha para distribuir, ganha por distribuir-se através de network marketing, porque efetivamente é muito mais rentável para eles, porque só pagam aos comerciais se existirem vendas, portanto eles abdicam da margem. E depois também são pessoas que vão estar lá a prestar apoio a todos os membros, a todos os seus clientes. Portanto, os clientes ganham, os partners ganham, não é? Os networkers e a empresa-mãe também ganha. Portanto, se vocês analisarem a sustentabilidade deste negócio, é impecável, é perfeita, só um totó é que não entende. Como é que Ah, isto. perfeito, melhor. Agora, claro, e nós vamos falar, dá trabalho, etc, etc, isso já vamos até lá, mas, efetivamente, aquilo, o problema aqui é muitas das vezes os macaquinhos que as pessoas têm na cabeça já pré-criados, não propriamente aquilo que acontece na prática. E, portanto, nós enumeramos aqui uma lista de vantagens, de network marketing. A primeira vantagem é esta, baixo investimento. Ao contrário de um negócio tradicional, tu precisas 20, 30, 40, 50 mil euros ou até mais, aqui em network marketing, tendencialmente são investimentos muito mais baixos. Portanto, no caso do GBR, tu não pagas nada para fazer o negócio. Agora, só pode fazer o negócio quem é membro, como é óbvio, para isso existe um custo. Mas para fazer parte do negócio, nem sequer existe. Mas mesmo que tu consideres o custo do produto que estás a usufruir com o teu investimento inicial, ainda assim é baixíssimo, porque nem sequer chega a 2 mil euros. Não é? Portanto, comparativamente com um negócio tradicional, todos os negócios de network marketing têm efetivamente um baixo investimento. Yeah. Depois, o segundo ponto é tu não precisas de contratar as pessoas, né? Ou seja, todas as pessoas aqui são empreendedores independentes e, como a Joana estava a dizer, ganham conforme vendem. Se venderem, ganham, se não venderem, não há milagres, né? Não cai do céu. E isso, pronto, é brutal. E escolhes com quem trabalhas, esse ponto está aqui intrínseco de poder escolher com quem Exatamente. trabalhas. A terceira vantagem, as infraestruturas estão já criadas, ou seja, se uma pessoa diz, ok, então eu quero fazer esse negócio, o que é que eu preciso fazer? Network marketing tem todos os passinhos para ti. Todas as empresas, todas as equipas têm passo a passo, têm formações em que tu literalmente não precisas de saber nada. Eu costumo dizer que só precisas de saber ler e querer fazer, ter fome. Sabes ler e tens fome? Incrível. É só isso que nós precisamos. Porquê? Porque tu vais ter uma lista de tarefas, uma lista de formação em que tu vais dizer, ok, agora fazes isto. Ah, não sei fazer. Ok, eu faço e tu vês. Então eu vou lá e eu faço. Tu vês, copias. Nananana. E é sempre assim, ou seja, a infraestrutura já está totalmente criada e tu não precisas de pensar em como fazer as coisas. Normalmente até quem pensa é quem se desgraça, é porque quer inventar a roda. Portanto, não pensa usufruir da infraestrutura. Yeah, bingo, sim. Depois outro ponto super importante que é a questão da alavancagem de tempo, porque enquanto que num negócio tradicional normalmente as pessoas começam sozinhas, não é? Então é quase do género, se o empresário está lá, há vendas, se o empresário não está lá, não há vendas. No caso daqui existe alavancagem, alavancagem porquê? Porque eu tenho uma equipa, a Joana tem uma equipa, cada pessoa que começa, ou seja, quando eu comecei sozinha, no caso com a ajuda da Joana, que já, esse é outro ponto que vamos falar a seguir, mas cada pessoa que entra nova na minha equipa é como se eu adicionasse 24 horas ao meu dia, porque cada pessoa tem só 24 horas, né? Não sei se sabem, mas então é outras horas que estão a ser dedicadas também para o meu negócio. Porquê? Porque o negócio das pessoas da minha equipa também é o meu negócio. Então isso dá uma alavancagem completamente diferente. Por exemplo, nós estamos a gravar isto, a nossa equipa está a vender, nós estamos a ganhar com isso. Isto é lindo. Eu adoro isto. Ai, bora lá, continua. Isso é mesmo muito bom e eu posso também dar o meu testemunho em relação a isso, porque esse sempre foi um objetivo para mim, até porque vou ser mãe agora, mas eu já queria ser mãe há muitos anos, não é? Eu sabia que este momento eventualmente ia acontecer se Deus quisesse. Ah, e eu pensar, ok, eu posso ser mãe à vontade porque eu criei toda uma equipa nestes últimos anos, que eu nunca vou conseguir parar, não é? Ou seja, eu tenho praticamente 200 e tal pessoas na minha equipa. O que é que acontece? Algumas delas nunca falaram comigo, inclusive, ou seja, eu estar a fazer ou não estar a fazer, elas nem sequer fazem a menor ideia do que é que eu faço no meu dia a dia, nem têm acesso ao meu dia a dia sequer. Não é? Ou seja, é um bocado irrelevante eu estar ou não estar, ou estar a fazer ou não estar a fazer, não é? Porque cada pessoa tem o seu objetivo e trabalha para ele independentemente das upliners. Eu também não trabalho porque alguém me trouxe para o negócio, eu trabalho porque eu quero realizar os meus sonhos, concretizar os meus objetivos, assim como todas as outras pessoas da minha equipa. Portanto, é literalmente quase como se eu fosse responsável por um X volume de faturação que está a ser entregue à empresa e eles estão a pagar dividendos dessa parte agora e para sempre.
E por isso essa parte da alavancagem do tempo é fenomenal, porque os objetivos são os mesmos e quanto maior for a nossa equipa, é óbvio que mais facilmente nós vamos atingir esses objetivos do que se estivéssemos sozinhos. Quinta vantagem: os custos fixos do nosso negócio são muito mais baixos, ao contrário do negócio tradicional, em que tu tens que pagar a contabilidade, em que tu tens que pagar os advogados, em que tu tens que pagar o sistema de faturação, em que tu tens que pagar o teu escritório ou o teu local, a renda do teu sítio, onde tens que. N coisas, não é? Que nós já sabemos disso. Os custos são muito mais baixos e podem ir crescendo à medida que tu vais evoluindo. Por exemplo, no início no teu negócio, tu podes fazer a partir de casa, ou podes sair e vais à esplanada da esquina, tu podes fazer só com o teu computador, tu não precisas de um enorme investimento em coisas, porque tu tens tudo, não é? Se tu tiveres um computador, um telemóvel, acesso à net, tu podes trabalhar e não precisas de mais nada para o teu negócio, não precisas de pagar mais infraestruturas absolutamente nenhumas. Claro que depois, à medida que o teu negócio vai crescendo, podes querer investir um bocadinho mais, seja em viagens para ir ter com a tua equipa. Por exemplo, se eu tiver equipa na Suíça, claro que se eu quiser investir para ir lá ter com eles e fazermos um grande evento e uma grande formação, se calhar isso vai exigir um investimento maior, mas até nós chegarmos a esse ponto, Sim, nós podemos fazer esses investimentos mais baixinhos e depois nessa altura nós já estamos a faturar muito mais. Portanto, quando esse tipo de custos existem, nós também já estamos a faturar se calhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, né? Então é muito mais fácil de abdicar para comprar um voo para ter com a equipa. Não é? Mas claro que aquilo que nós ganhamos das nossas comissões não é limpo, não é? Tens que tirar um ou outro jantar, um ou outro cafezinho de uma reunião, a gasolina, pronto, esse tipo de coisas. Mas é irrelevante, é um montante muito irrisório comparativamente com outro tipo de negócios tradicionais, obviamente. sim, sim, claramente. Não é? Nós damos um exemplo no nosso webinar em que um pequeno quiosque num shopping começava com menos 6 ou 7 mil euros todos os meses, não é? O custo fixo. De custos Yeah. fixos mensais, Ou fora o seja, custo inicial. independentemente de venderes ou não, tens que ter 7.000 euros, eventualmente. Mas pronto, I love network marketing. Devia ter uma camisola a dizer isso. É, verdade. Sexto ponto, a questão do crescimento pessoal, porque primeiro é assim, obviamente em todos os negócios, eu acho que toda a gente devia ter um negócio só pela questão do que pode aprender, mas em network marketing é exatamente por essa questão das pessoas não perceberem muito bem e teres que lidar com montes de cenas, não é com montes de cenas de contabilidades, etc. Mas é isso, é como as pessoas não sabem, pá, fazem muitas vezes essa pergunta, dá um esquema disto ou não aquilo e não sei o quê e tu tens que lidar com uma coisa que ainda não é óbvia. Esse é que é o ponto. Ou seja, e isso faz-te crescer. Tipo, eu sinto mesmo, às vezes, e nós brincamos, às vezes alguém diz qualquer coisa e eu digo mesmo, pá, não te preocupes, eu estou em network marketing, eu já ouvi tudo. E isso faz com que nós nos desenvolvamos, percebamos muito mais sobre pessoas, muito mais sobre liderança. Eu tenho a certeza, não vai acontecer, mas se eu por acaso, noutra vida paralela, não fizesse network marketing, eu ia ser do caraças mesmo. Tipo, num emprego, claramente. Claramente, porque sei que entrego muito mais exatamente por tudo aquilo que eu aprendi aqui. Mas até mesmo num negócio, a capacidade de nos desenrascarmos, que lá está, é o bom e o mau, porque em network marketing, né? Tanto à hora do almoço és o rei do mundo e a seguir ao almoço tu já te queres mandar da ponte e depois já te queres, és o rei do mundo outra vez e estás a ir para a lua. Então é todo um mix. Mas no mundo dos negócios normalmente, mas sim, aqui tu cresces muito, e pronto, e agora ia falar daquela cena a seguir, mas diz primeiro o teu ponto. E qual cena a seguir? Porque cresces muito, ou seja, que é um dos pontos que nós também temos para falar, que é a questão de tu teres essa ajuda. Ah, Porque, certo, certo. Já vamos porque até esse lá. é, na minha opinião, é o ponto, ou que foi o ponto mais importante É. para mim. Sim, mas estavas a falar do crescimento pessoal e eu sinto que lá está. Aquilo que tu não tens que dar em dinheiro, não é? E nessas coisas todas, tu tens que dar em trabalho, em foco e em ultrapassar problemas da cabeça, como eu lhe costumo chamar, não é? Porquê? Porque o tu não teres um chefe, tu não teres um horário, exige que tu tenhas outro tipo de competências que são autodisciplina, levantar-se quando o despertador toca sem teres ninguém à tua espera, tu criares o teu próprio trabalho, tu saíres de uma reunião.
que correu super mal e tens que fazer outra com a mesma cara linda, laroca, contente. Tu um dia sentires que vai tudo acontecer, no outro dia, pá, se calhar não sou capaz, não sei se vai dar, não sei se vai acontecer, não é? Ou seja, tudo isto, o do será que eu sou capaz, do nervosismo de comunicar com outras pessoas pela primeira vez, de explicar, de apresentar. Portanto, todas estas coisas são as grandes complicações, na minha opinião, de um negócio de network marketing, mas também são aquelas que te dão este enorme desenvolvimento. Yeah. Porque nós percebemos que as pessoas que têm mais resultados em network marketing são pessoas altamente qualificadas neste tipo de skills. Ou seja, são Yeah. pessoas que têm uma força sobrenatural a nível de autodisciplina, são pessoas que comunicam muito melhor do que outras porque se puseram à prova e comunicaram muito. E para quem não sabe, comunicação não se treina a tirar cursos de comunicação, hum? Treina-se a comunicar e a falar. Esse ponto foi importante. Disclaimer, ok? A confiança, não é? De ter pessoas a dizer que não, que não, que não. Todos os trabalhos comerciais, todos os trabalhos de vendas tornam-nos muito mais fortes, porque nós deixamos de ouvir tanta opinião dos outros e tornamos-nos muito mais fortes, o que não quer dizer que seja fácil esse processo, não é? O tio disse mal, o melhor amigo andou a dizer mal de mim. Este foi por trás e disse não sei o quê, e eu achei que era meu amigo, mas afinal não é. Sabe, todas estas coisas, ter os pais a questionar o que é que estás a fazer, estás a deixar passar uma carreira. Todas estas coisas fazem com que nós desenvolvamos competências completamente fora da caixa. É inexplicável na realidade. E mesmo as nossas ligações, a nossa amizade, tudo isso não é por acaso, é porque realmente é desafiante todos os dias e nós estamos juntos e isso ainda nos une ainda mais. Isso é super, super importante. Queres dizer o ponto 8 como se fosse o 7? Porque eu acho que se relaciona muito com isto, que é esta questão de depois nos unirmos ainda mais nas dificuldades. O ponto onde que eu sou 7 ou 6, é isso que quer dizer? O 8 junto com o 6, pronto. Yeah. Pronto, a questão do crescimento pessoal que estávamos a falar e a questão da comunidade, de ter essa ajuda, ahm, pronto, faz com que depois o caminho pareça. Nem é mais fácil, sim, não é mais fácil, é mais possível, porque o facto de teres alguém ao teu lado que já fez esse caminho, eu senti isso contigo, eu pensei, ok, ela ganha comigo e ela tem resultados, então eu vou fazer o que ela faz, literalmente. E isso faz com que, tipo, imagina, um empresário tradicional, por exemplo, tens um restaurante, abres um restaurante, tens uma dificuldade, vais ligar a quem? Ao Ao restaurante restaurante do do lado? lado, então, claro. Quer que tu vás à falência? Claro que não, né? E isso parece óbvio, mas tipo, eu acho que não consegui ter um negócio tradicional. Não consegui, claro que nós conseguimos tudo, mas meu, era mesmo bem difícil, porque eu ligo tantas vezes que eu penso assim, meu Deus do céu, Muito e mais estar lá solitário. com alguém, o quê? É muito mais solitário. Sim, é muito mais solitário e é isso, é o poder aprender com quem já fez o caminho, que era aquilo que estavas a dizer de não inventar a roda. É literalmente, se há pessoas que já fizeram, é seguir aquilo que essas pessoas fizeram. Isso é top. Não Yeah. temos que inventar e ser super estratégicos de não sei quê e tipo Elon Musk. Eu não sou um Elon Musk, meu, tipo, nem tu, é o que é. Mas não significa que nós não possamos ganhar muito dinheiro também, através de network marketing. E isso, a questão da comunidade e estás com pessoas que te empurram e estão todas na mesma direção, pá, é completamente diferente. Yeah, sem dúvida. Outro ponto, neste caso, o 8, crescimento global, ou seja, nós podemos escalar o nosso negócio, internacionalizar o nosso negócio, facilmente. Como procurando pessoas noutros países e inscrevendo-as na equipa sem preciso de nada de especial. Ou seja, aquilo que acontece é exatamente o mesmo processo, mas a pessoa está mais longe. Portanto, a escalabilidade global é fenomenal. Ou seja, nós podemos ter equipa literalmente em qualquer parte do mundo. Yeah, bingo. Graças a Deus. E depois, último ponto, que podíamos estar aqui a falar o resto da vida, mas pronto. O potencial de dinheiro é ilimitado, ou seja, tipo, não há um teto, literalmente, quanto mais volume tu levas à empresa, mais a empresa te ganha. Ai, te ganha. Mais a empresa ganha e mais a empresa te paga, mais tu ganhas. Yeah. E isso, tipo, Fónix, literalmente, se nós levarmos 2 bilhões à empresa, a empresa vai-nos pagar de acordo com isso. Não sei quanto é que a empresa nos pagaria se nós levássemos 2 bilhões à empresa, mas eu aposto que já fizeste essas contas. Mas pronto, Não, era por muito acaso dinheiro. não.
Mas aposto que o Ivo já fez. Yeah, mas literalmente não há um teto. Nós, literalmente, aquilo que temos que fazer é decidir quanto é que queremos ganhar e trabalhar para isso, como é óbvio, né? Mas se nós quisermos ganhar 50.000 euros no mês, é possível. Se nós quisermos ganhar 100.000 euros no mês, também é possível. E eu sei que há malta a pensar, ixi, como assim? Ah, eu também já estive aí. É normal sentir, porque a realidade da maior parte das pessoas nem sequer é essa. Mas em network marketing há pessoas efetivamente a ganhar esses montantes e até mais do que 100.000 euros por mês. Mas efetivamente há pessoas normais que nós vemos e pensamos, meu, como é que esta pessoa chegou aqui? E isso foi uma das coisas que também me fez começar, a facto de não haver tipo. É consoante a ambição de cada um. E depois, ou seja, há um ponto aqui que nós não falámos, mas que é importante, que é a questão da produtividade, etc., mas da flexibilidade, porque tu podes fazer literalmente na hora que tu quiseres. Por isso é que há tantas mães a fazerem o negócio de casa, etc., etc., nesta indústria, e isso é top. Porque imagina o que é passar, poderes passar mais tempo com os teus filhos, no teu caso já tens uma liberdade diferente quando o teu filho nascer, ou filha, ainda não sabemos, né? Pronto, pausa. Tá quase! As mães que começam aqui, etc., exatamente para isso, já que vão trabalhar e vão, pá, é diferente de um negócio tradicional, claramente. Podes ganhar muito mais. Yeah. Ou seja, para concluir, nós em 2025, agora, nesta era que estamos a viver, o mundo é muito mais rápido, o mundo é muito mais digital, as pessoas estão muito mais conectadas, né? Conectadas através da internet, na minha opinião, desconectadas, muito mais desconectadas, não é? Com a natureza, com as outras pessoas, com tudo. Mas pronto, à partida, muito mais conectados, é muito mais fácil nós conversarmos uns com os outros, não é? O Yeah. facto de nós estarmos, por exemplo, a lançar este podcast, se não houvesse internet, era impossível, não é? Nós não conseguíamos passar a mensagem, íamos ter que ir porta a porta, aldeia a aldeia, sítio a sítio. Hoje em dia nós temos de estar a falar e outra pessoa do outro lado do mundo estar a ouvir e estar a aprender. E às vezes nós nem sequer temos noção o impacto que estamos a ter, porque nem sequer conseguimos analisar isso. É muito engraçado, porque eu já recebi mensagens de pessoas que estão a ouvir um podcast que eu já nem me lembro de ter gravado, que está no Spotify, que a pessoa manda mensagem a dizer: Acabei de ouvir este podcast, adorei, faz todo sentido nesta fase da minha vida, eu tenho que fazer isto, isto, isto. Eu penso assim: Fogo, eu já gravei isto, nem sequer me lembro qual é que é este episódio, nós já fizemos 80 e tal episódios. Eu já nem me lembro qual é que é este episódio, mas há uma pessoa aleatória no mundo que está a ouvir e que está a deixar-se impactar por isso, e isso é lindo. Mas o facto, há pessoas que dizem: network marketing é um negócio a partir de casa, é online, é não sei o quê. Eu gosto muito desta combinação entre o online e o offline. Nós usufruirmos desta conexão que o online nos permite, mas na minha opinião a verdadeira conexão acontece offline, o olho no olho, nós nos podemos conhecer e em todas as formações presenciais que nós fazemos, as viagens, etc. É muito bom e torna ainda mais forte, portanto esta conexão do online e do offline também dentro do GBR nós fazemos isso muito bem, eu adoro, porque traz depois esta versão ainda mais especial das amizades e da verdadeira conexão entre todos. Por isso, hoje em dia, na atualidade, as pessoas querem mais liberdade, mais flexibilidade, mais propósito, querem sentir que não estão a trabalhar só por dinheiro. Eu sinto que a malta quer ser mais livre, mas quer fazer algo que realmente Pois. goste, que lhe diga alguma coisa, não é só porque tem que ser. Para além de gostar deste equilíbrio e flexibilidade de vida, né? Que é, eu quero trabalhar, mas eu não quero abdicar. Não, muita gente até, infelizmente, que nem sequer quer ser mãe ou pai para não abdicar, né, da sua liberdade, sente que é uma prisão e tudo mais, das viagens, de aproveitar a vida. Ah, e eu sinto que network marketing nos traz isto, nos traz muita liberdade sem termos que deixar de ser mães ou pais, podemos ser mãe, pai, ter livre, sermos livres na mesma. Permite-nos alavancar muito o nosso tempo, a nossa vida, o nosso dinheiro, e permite-nos também estar constantemente a ser apoiados com uma mentoria, com pessoas que pensam mais à frente, que pensam fora da caixa, com um grau de desenvolvimento completamente diferente, e por isso nós acreditamos que network marketing é a forma mais inteligente de empreender e empreender é a forma mais inteligente de nos tornarmos livres. Bingo! O que, super importante, ressalvando, ahm, para que ninguém nunca nos acuse, nós dizemos, é tudo fácil, é tudo um mar de rosas. Não é. Não Não é. é?
Como é óbvio, com tudo isto e com todas estas vantagens, nós não estamos a dizer que é fácil. Nós precisamos de trabalhar. Mesmo em network marketing, tens que trabalhar a sério. Só não tens todas as desvantagens do negócio tradicional, ainda tens as vantagens que nós falámos do negócio de network marketing. Por isso, eu tenho a certeza, qualquer pessoa que dedique exatamente, se um empresário tradicional dedicasse a mesma coisa a um negócio de network marketing, com a cena do aprender e evoluir, etc iria ter muito mais resultados. E eu sinto mesmo, e claro que já há pessoas diferentes em network marketing, pessoas que até já vieram desse background, e o Sandro, que nós vimos o live, já vinha desse background de negócio tradicional, mas é mesmo a melhor forma de pessoas normais poderem ter vidas extraordinárias, por muito clichê que isto seja. É tipo, ai, parece demasiado bom para ser verdade, mas é verdade, lamento. Pá, é o que é, lamento, não, tipo, ainda bem, Fónix, há outras formas, estamos em 2025, tipo, já não estamos. Credo, aquela história de ter uma coisa, arranja um emprego, és feliz na reforma, não resulta. Pronto. Eu tenho a certeza que network marketing, tal e qual como o exemplo que estavas a dar dos cartões de multibanco, que já agora eu fui ver, foi em 1950 que foi criado, por isso foi há mesmo há pouquinho tempo, nem sei anos Ok, tem. eu achava que tinha sido recente, mas nunca pensei que fosse tão recente. Confio. Yeah. Mas de qualquer das formas, eu acredito que network marketing, lá está, vai ser muito normal daqui a uns tempos, muito comum também. E eu sinto que já está cada vez mais a ser. Há muitas pessoas, de certeza, que alguém que nos está a ouvir conhece alguém que faça network marketing, que se não conhecer, pelo menos conhece-nos a nós. Por isso, sem dúvida, que é a forma mais inteligente de empreender em 2025 e qualquer pessoa pode fazer parte disto se estiver disposta, a trabalhar e a pôr as mãos na massa. Como disseste, só tem que saber ler e ter fome de aprender. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso, ter o nosso próprio negócio é uma ilusão ou é realmente liberdade, depende do negócio e depende da forma como vocês empreenderem. Na nossa opinião, ter um próprio negócio é uma prisão e muitas das vezes uma ilusão, que se fala, mas realmente com o network marketing, com o trabalho certo, o esforço certo, esta liberdade é possível de ser atingida até muito mais rápido do que qualquer outra forma de empreendedorismo que existe hoje em dia. Se estás cético, se tens medo da opinião dos outros, compra o livro Negócio do Século XXI, lê, informa-te, fala connosco, porque podes estar a deixar uma oportunidade enorme passar só porque é mais fácil de julgar do que entender. Bingo! Let's go, malta! Boa semana a todos! Boa semana! Até ao próximo episódio aqui no nosso canal. Subscreve! Sininho! Como é que eles dizem? Clica no sininho, subscreve. Explorar esta parte. Antes feito do que perfeito, malta. Bora lá. Tchau, tchau.